Então hoje a gente vai falar sobre essa família nova que se apresenta pra gente, esse novo modo de se organizar da família contemporânea, que é muito diferente das famílias que se organizavam em outros períodos históricos. Então, até recentemente, a família que a gente conhecia como família moderna era composta por uma organização chamada de nuclear, em que havia o pai, a mãe e os filhos. E quais as características da família nuclear? Então, a primeira é essa, que havia o pai, a mãe e os filhos, e havia uma estrutura hierárquica nessa família. Então, o pai era geralmente o provedor e era o responsável ali pelas normas, pelas leis, por ditar o que era certo, o que era errado, o que pode, o que não pode. A mãe, ela geralmente ficava em casa e cuidava dos filhos, ela era responsável pela educação dos filhos, o cuidado com eles e o cuidado com a casa. Uma coisa interessante também dessa família, do modo de organização dessa família, tem a ver com o conceito de casamento. Os casamentos eram concebidos no sentido de durarem para sempre. Os casais não pensavam em se separar e, mais antigamente ainda, a mulher que se separava, ela sofria muitos julgamentos sociais. Então, o casamento era uma instituição que precisava durar para sempre, seja porque havia o julgamento dessa mulher, seja porque essa mulher também dependia economicamente do marido. Havia uma relação de poder estabelecida entre os pais e os filhos, especialmente entre o pai e os filhos, e cabia aos filhos obedecerem a esses pais. E os pais estavam preocupados tanto com a manutenção dessa hierarquia, como com a educação dos filhos, com a disciplina e, no caso das meninas, com a manutenção aí da virgindade, com a garantia de que essa menina ela fosse casar virgem, porque havia também toda uma preocupação social com a manutenção disso para que ela fosse bem vista socialmente. Com o passar do tempo, algumas transformações começaram a acontecer. Então, essa mulher que antes ficava em casa e cuidando dos filhos, ela passa tanto a ter direitos sociais, de voto, de participação, como ela passa também a trabalhar. Ela sai de casa e vai trabalhar. E isso começa a garantir para ela uma certa independência, autonomia e uma participação maior também nas decisões da casa. Então, esse pai, que antes era o único provedor, começa a dividir suas responsabilidades com essa mulher. E isso vai gerando uma transformação nos papéis ali desses dois dentro da família. Então, por conta dessa maior autonomia financeira da mulher e maior participação dela nas decisões ali sobre a família, ela começa a perceber que ela pode se separar desse homem. Ela não precisa ficar casada para sempre com esse homem. E isso vai gerando uma mudança no modo como as separações vão sendo vistas também. Então, os casamentos, hoje, eles não são considerados mais como casamentos que precisam durar a vida inteira. Tanto o homem como a mulher se sentem mais livres para se separar. Então, a gente vai vendo com o tempo um aumento no número de separações de casais. E o que a gente vai observando é que com o tempo as separações e as novas uniões, porque as separações não fazem com que as pessoas fiquem sozinhas, as pessoas continuam com o desejo de encontrar uma outra pessoa, de ter uma nova família, então elas fazem novas uniões. Então essas novas uniões, elas vão gerando um outro jeito de se constituir a família, que é uma família muito mais ampla agora. Como é que é essa família mais ampla? É uma família maior, em que as crianças, por exemplo, os filhos de um casal convivem com os filhos de um outro casal. Então, irmãos que não têm laços consanguíneos convivem juntos. E muitas vezes esses pais, os pais de origem que estão separados, eles têm uma boa interação, eles convivem, conhecem ali a família um do outro. Então a gente tem uma família hoje mais expandida do que essa família nuclear que era composta por pai, mãe e filhos que têm a mesma origem consanguínea. Então nessa nova família, irmãos que não são ligados
separados geneticamente, eles convivem e convivem com padrastos, com madrastas, e o que é interessante, apesar de não haver um laço consanguíneo, essas pessoas todas podem desenvolver laços de profundo afeto entre eles. Apesar ainda do sofrimento, da discriminação, de ainda haver uma resistência social, hoje a gente já pode ver também casais homossexuais que têm filhos e que estão aí tentando se organizar nessa nova estrutura de família. Uma mudança importante que vem acontecendo é que nesse novo jeito de organização familiar, os pais, eles deixam de se ocupar unicamente dos cuidados com os filhos, da educação com os filhos, ou seja, deixam de ter um investimento libidinal único nos filhos e passam a se ocupar também da sua felicidade. Eles têm como propósito o ser feliz e não só fazer os filhos felizes. E claro que essa mudança, como todas as mudanças, como tudo que é novo, traz para a gente um desafio de observação, de entendimento das questões que vão aparecendo, que vão surgindo aí nessas novas relações. Agora, esse novo não necessariamente significa que traga a produção de mais patologias do que os modos de organização anteriores da família. Então, essa família expandida, ela é produto das transformações sociais, são as transformações sociais, a gente vivendo a vida transformando a gente, que vai fazendo com que a gente vá se organizando nas relações de uma outra forma. E aí, não dá pra gente dizer necessariamente que esse modo de organização é pior do que o antigo e que produza mais neuroses do que o modo antigo. Por exemplo, se a gente for pensar na estrutura hierárquica, esses pais, e especialmente os homens, né, o pai, o que representava a figura paterna, que era muito disciplinador, que era muito exigente, que não era flexível, que era muito rígido, ele podia produzir neuroses nos seus filhos, podia produzir filhos mais inseguros, filhos que não conseguissem tomar decisões. Então, assim, esse modo de organização anterior também era produtor de algo que não era favorável para os filhos. Isso vai acontecer independente do modo da organização familiar. Pensando no que este novo modelo pode trazer também de bom, né, para a gente pode imaginar que talvez essas relações, esse aumento do número de relações e essa mudança no status de poder da relação, então o pai e a mãe não exercendo mais um poder hierárquico sobre o filho, isso pode aumentar a participação de todos nas decisões da casa, com que haja a formação de mais parcerias, de mais alianças, com que diminua o clima de competição entre os irmãos. Então a gente sempre pode pensar em coisas boas que existem em todos os modos de organização familiar. E é importante também a gente sempre pensar que esses modos de organização da família, elas se transformaram historicamente, elas são produto de uma transformação social e de uma transformação histórica. Existe um historiador chamado Philippe Arrier, que tem um livro chamado História Social da Criança e da Família, que aliás é uma leitura que eu recomendo, é uma leitura muito interessante, em que ele mostra que a criança na Idade Média era vista e tratada pela família de um modo completamente diferente do que a gente trata hoje. Então, a criança da Idade Média era vista como um adulto em miniatura, que uma vez que estivesse ali já se alimentando sozinho, que fosse mais crescidinho, que teria que participar das atividades que os adultos faziam. Então ela não ficava ali na sua família de origem necessariamente, ela circulava pelos vizinhos, pelas outras famílias, de modo que ela fosse aprender as atividades que estavam sendo desenvolvidas pelo adulto. Então veja que esse cuidado com a infância, aliás até o conceito de infância não existia. A preocupação com a criança, com seus estados de desenvolvimento, isso não existia. E isso dava um outro jeito, uma outra cara para essa família, que é completamente diferente da família que a gente tem hoje. Então, o modo da família existir e se organizar, ele se transforma historicamente. Eu penso que independente do modelo de família,
Para a gente cuidar bem das nossas crianças e dos nossos adolescentes, nós precisamos estar comprometidos com eles. E o que significa estar comprometido com eles? É cuidar da educação deles, estar presente na vida deles, participar dessa vida, impor limites, porque muitas vezes a gente confunde amor com imposição de limites, com não impor limites, na verdade, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. É muito importante impor limites tanto para a criança como para o adolescente. É importante atender às necessidades deles e estar ligado nas necessidades deles. Então, a questão talvez tenha a ver com a maior participação dos pais ou das pessoas que estão ocupando ali o lugar de pais, né? E uma preocupação com o que está acontecendo na vida e no desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Independente dos pais das crianças e dos adolescentes serem separados, dessas crianças e adolescentes serem filhos de um casal homossexual, da família ser expandida e de que haja convivência com outras crianças, filhos de uma outra pessoa, independentemente do tamanho dessa família e do modo como ela esteja organizada, é muito importante que as pessoas que estejam ocupando o papel de pais dessas crianças e desses adolescentes, que eles se sintam imbuídos das responsabilidades pelas decisões que vão acontecer, que as decisões que vão ser tomadas por eles. E claro que na tomada de decisões vai haver erros, sem dúvida vai haver erros, mas é muito importante que os pais tomem essas decisões. Não são as crianças que tomam as decisões sozinhas. Os pais ajudam as crianças a tomar as decisões e eles são responsáveis por elas. É isso, inclusive, que faz com que a criança e o adolescente não se sintam abandonados, não se sintam em estado de abandono. Eles sentem que tem alguém que está ali olhando por eles, preocupados com o que é melhor para eles, os ajudando a definir o que é certo e o que é errado. Ainda existe um preconceito em relação a essa nova família. Então, aos pais que são separados, às famílias homossexuais, que são consideradas muitas vezes famílias desestruturadas. Existe esse nome, né? Família desestruturada, carregado de preconceito. Agora, independentemente do modo de organização da família, o que é importante não é a quantidade de tempo que o pai passa, ou a mãe, ou a pessoa que representa esse lugar, que eles estão fora de casa, se eles são separados. O que é importante é a qualidade de tempo que você está com o seu filho e o modo como você fica presente na vida dele e como você o educa e como você estabelece limites. É isso que a gente precisa considerar. Falamos hoje então sobre essa nova família que se apresenta pra gente, sobre os desafios que ela nos traz. E caso você queira fazer um comentário sobre esse vídeo ou sugerir novos temas pra gente conversar, é só escrever pra mim. Eu te espero no próximo vídeo.